Voltei. Espírito, irmão Jacob. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. A luta continua. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa, contudo, os fenômenos morais, dentro de nós, são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, sem seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal! Quantas lições, entre a infância e o declínio das forças físicas! Reconheço, presentemente, que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar! Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia e, quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar, individualmente, a mesma guerra, dentro de casa. Vestimos a roupa de carne, a fim de lutar e aprender e, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir, aí dentro, um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto! É para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos, no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos, nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações, é código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos, no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos além de nós, as bênçãos que nos felicitam, rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxílio, dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque, se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacob. Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. De volta. Irmão Jacob. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro, já no outro mundo.
Aliás, isto não é novidade para vocês, nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. O espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa. Tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal, após a desencarnação. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Dificuldade no intercâmbio. Irmão Jacob. Mas, o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los, todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta e, se a pessoa avisada se mostra sensível, então é possível transmitir-lhe ideias, com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força, que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculam, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não a combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Venho recebendo agora preciosas lições, quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado, no entanto, vim de reconhecer, neste plano em que hoje me encontro, a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados, em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos, que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido, antes de mim, convencidos de que poderiam voltar, quando quisessem, trazendo informações da nova esfera e, embora lhes aguardassem a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada, indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arrendatário das possibilidades terrestres e, de modo algum, podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada, para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades votadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes, no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo, em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. Ponderações necessárias. Irmão Jacob.
Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Habituara-me, na existência última, fértil de trabalho intensamente vivido, a concretizar os menores desejos, em nos referindo à luta exterior. O homem prático que se mantém no corpo terrestre, por mais de 50 anos, acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam, vagarosamente, na organização mental. Os melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Quase me considerei ofendido, quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Afinal, pensava de mim para comigo, o que pretendia não era, de maneira nenhuma, a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública e, depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiava à pura ingenuidade. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Primeiras visitas. Irmão Jacob. As primeiras visitas que efetuei, junto aos núcleos doutrinários, verificaram-se justamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo reduzida. Quando no corpo, identificava somente reduzida região de trabalho. Acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparava agora um mundo novo, de aspecto intraduzível. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas, em serviço de benemerência evangélica, outras, e em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Compreendi, então, de quanta abnegação temos necessidade, a fim de perseverarmos no bem, até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir, por alguns instantes, a incapacidade da colaboração humana, ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo, assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos ao noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem ao prejuízo do bem geral. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Tentativa e aprendizado. Irmão Jacob. Depois de variadas experiências, vim a Pedro Leopoldo pela primeira vez, após a libertação. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara, em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson. 1. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros, ao redor da mesa, eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Entrei, ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores.
Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam, como riscos móveis, das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz, em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de Plumbert-Cor, extinguindo-as. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã em que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião, grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me dedicado companheiro que em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Reichenbach batizou por forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros, paternalmente, e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me, então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de Andy Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara, de pronto, o noticiário do Outro Mundo. O diretor, liberal e compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas de meu coração e, sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou, humilde. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação, de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente, estava desapontado, mas satisfeito. Avizinhara-me dos amigos, incapaz de fazer-me percebido, entretanto, começava a entender, não somente os empecilhos naturais no intercâmbio do desprendimento e da renúncia, na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus está realizando em favor do mundo. Em agosto de 1937, o autor esteve pessoalmente em Pedro Leopoldo, acompanhado de um amigo. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. À frente da morte. Irmão Jacob. Todos nós, que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que quando, abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas, relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Desse último, recolhera informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditará-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros, e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida.
Aproximava-se o fim do corpo. Obreiros da Vida Eterna, nota do autor espiritual. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Preparativos. Irmão Jacob. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações chistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado, na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. O repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacob, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne. Viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência compele-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas e imperativos da vida. Confesso, no entanto, que as incursões, dentro de mim mesmo, angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornara menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, conhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outras ocasiões, minha memória, recusava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa, mas, no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito, ante a grande transição, todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Modificação. Irmão Jacob. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Surpreende-me enternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo, dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam, entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual, que as lutas ásperas, da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque, no íntimo, aspirava a servir a fraternidade legítima, em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivessem ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho.
Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara, antes, tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra, estava cercado de benditas dedicações, por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados e, a rigor, não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava. Também não reconhecia os meus títulos de homem imperfeito que, de modo algum, deveria sonhar como paraíso. Esperava-me, naturalmente, laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes, agora, o sumo poder, represavam-se-me nos olhos, com frequência, quando, a sós, me entregava às longas meditações. Orava, fervoroso, mas, ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. No grande desprendimento. Irmão Jacob. Recordando as experiências do investigador de rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso. Na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação, e o outro pulsava, mais equilibrado, mas profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea. Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado, quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam, de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei, com força, o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém me confortar, não se mexa. Silêncio. Silêncio. Conclui que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio, por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se-me agora no cérebro. Demoraram-se, quase 2 horas, sob os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me, quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico, de vastas proporções, no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam, absolutamente precisos, ante meus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada centro de mim.
Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se, com espantosa elasticidade, para seu criador assombrado, que era eu mesmo. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo, agora, que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, em que ele analisa o comportamento dos moribundos, entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuíamos, nesse sentido, comentam palidamente a realidade. A crise da morte, nota do autor espiritual. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Minha filha. Irmão Jacob. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar, senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém, os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida, sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade, perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, jungido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou, carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me, terna, aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude ergue-los. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta, naquela hora, para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação. E entreguei-me, confiado, aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Em pleno transe. Irmão Jacob. Amparado a Marta, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia, os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Sensação de esmagamento percorria-me todo, no entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamente filial me proporcionava. Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, contudo, não consegui. Percebendo-me as dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou, meiga, os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isto, façamos nossa oração. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. O Salmo 23. Irmão Jacob. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico.
Com alegria, no entanto, vi a filha elevar-se no alto, repetindo, em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós, unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina, por longo tempo. Assim seja. À medida que sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores cruéis me assaltavam a região torácica. Vim saber, mais tarde, que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Recebendo socorro. Irmão Jacob. Fim da prece, que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha que assim procedia buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido, notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim, por mais de 1 hora, silêncio. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia, uniforme e regular, no peito. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Via-a movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava força espiritual que eu ainda não podia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Notei que, de Marta para mim, vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desaparecera. Meus pulmões revelavam-se robustecidos, como por encanto, e tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio que tive a impressão de haurir alimento invisível, do ar leve e puro. Restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade elaranjada que me revestia casava-se à luz comum. A melhora experimentada, porém, não ia a ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Assombrado, vi-me em duplicata. Eu, que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fichei meu corpo a enrijecer-se, num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha, com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta, contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, impunha reflexão desagradável e amarga. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria, dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer. Fez-se mais terna e explicou-me: tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir.
Posição difícil. Irmão Jacob. Alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergue-me mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Fitando, então, o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo, mirrado e frio, como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuariam o aprendizado? Fichei-o, enternecido, mas, aumentando o meu interesse pela organização de carne, imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se, aceleradamente, ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Registrando-me as dificuldades, Marta informou bondosamente: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo, agora, era não pensar. Avançava-se no futuro, estranhas vertigens me assediavam, se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele. Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Entre amigos espirituais. Irmão Jacob. Rogando a Jesus me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha capacidade visual se dilatava. Curiosos fenômenos de ótica afetavam-me a retina hesitante. Alterar-se-me a noção de perspectiva. A imagem do ambiente parecia penetrar-me. Objetos e luzes permaneciam dentro de mim ou jaziam em derredor. Dentro de semelhante indecisão, divisei duas figuras ladeando a filha dedicada. Centralizei quanto possível o propósito de ver, mais exatamente, e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser! Numa deles, identifiquei sem obstáculos, o venerável Bezerra de Menezes e, no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Todavia, meu júbilo do primeiro instante foi substituído pela timidez. Enquanto nos debatemos na lida material, quase nunca nos recordamos de que somos seguidos pelo testemunho do plano espiritual, nos mínimos atos da existência. Falamos, com referência aos espíritos, com a desenvoltura das crianças que se reportam aos pais a propósito de insignificantes brinquedos. Senti-me repentinamente envergonhado. Quantos sacrifícios exigiram daqueles abnegados amigos? Apesar do natural acanhamento que a presença deles me infligia, tudo fiz por levantar-me, de modo a recebe-los com a veneração que mereciam. Tentei, porém, debalde erguer-me. Percebendo-me as intenções, abeirarão-se de mim. Cumprimentarão-me com palavras confortadoras de boas-vindas.
Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse, bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Após instruir-me, benévolo, recomendou-me Bezerra esquecesse o retraimento em que me refugiara, confiando-me a pensamentos mais elevados, de maneira a colaborar com ele para que me subtraísse ao decúbito dorsal. Pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim, com as mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. Ao término da operação, acentuara-se-me a resistência. A rigor, não pude levantar-me, nem falar. Ambos os benfeitores, porém, seguidos de Marta, que nos observava com visíveis mostras de contentamento, retiram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. É necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra, em tom grave, conduzi-lo-emos à praia. As virações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade, com esforço, e, não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as visceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Vida Nova. Irmão Jacob. A excursão, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com o auxílio de energias alheias, agravou-me o abatimento. Contudo, não perdera o gosto de observar, tamanhas as surpresas que se sucediam. Recordando a ansiedade com que sempre aguardara na terra as descrições do momento da morte, por parte de companheiros que me haviam antecedido, buscava fixar todas as particularidades da situação, na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Aquele contato inesperado, com a natureza nos impunha, porém, singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliava-me a apatia. Achava-me intensamente aliviado, conquanto mais fraco. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Repouso breve. Irmão Jacob. Irresistível desejo de dormir assaltou-me. Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa em que eu penetraria doravante. Com certeza, guardariam 1000 informações preciosas que eu esperava, curioso e feliz, mas, como vencer o sono e pesar-me no cérebro? Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro, de convalescente. Tentei indagar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos quais se me ofereciam. Não adiantava qualquer interrogação, indispensáveis a serenidade e a paciência. Perante o mar, diferenciava-se-me a posição orgânica. Aquelas bafagens de ar fresco, que eu recebia encantado, regeneravam-me as forças. Pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvera sorvido caldo, substancioso. Marta, agora sentada, oferece-me o regaço acolhedor, acariciando-me a fronte. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Desenvolvia o máximo esforço para registrar-lhe as impressões, quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso, aconselhando-me o sono pacífico e restaurador.
Não deveria reagir contra o repouso, desse-me, fraternal, e acrescentou que não, convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora nobre. Teria tempo para observar e aprender muito e, pelo menos durante algumas horas, não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. Compreendi o alcance do conselho e obedeci. Entreguei-me sem resistência e perdi a noção de espaço e tempo no sono abençoado e reparador. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Impressões diferentes. Irmão Jacob. Despertando, dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao seu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou-me Marta que se haviam ausentado, porém, não tardariam. Confiaram-me a ela, enquanto me aquietara, contudo estariam junto de mim, em breves minutos. Sentia-me outro homem. Movimentei os braços e ergue-me sem dificuldades. Tentei falar, e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida, à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quando seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou em seguida, se me achava amedrontado, e, como lhe demonstra-se a firmeza de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me, ao mesmo tempo, se me não inspiraria temos assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Respondi-lhe com o meu interesse. Tudo o que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, animavam-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno! As claridades solares, em derredor, revelavam maravilhosas cambiantes. Informou-me Marta de que enquanto a nossa mente funciona, sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo, e porque eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica, de pronto, e prosseguem vendo a Terra, nas mesmas expressões em que a deixaram. Era prodigioso o quadro. Senti forte impulso de prosternar-me, em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo que, contemplando, enlevado, as águas próximas, nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que, se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas, aureoladas, ao meu olhar, de sublime coloração. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marte revelava a ansiedade de ver-me tranquilo e contente. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir.